Olá pessoal, meu nome é Sidney Nunes da Silva, sou pastor protestante, orientador social e teólogo. E a partir desse vídeo, esse primeiro vídeo, eu estarei aí me comunicando com vocês aí dessa forma também, né? Uma vez que eu me comunico através do Face, por e-mail, enfim, né? E eu queria compartilhar hoje com vocês um versículo muito conhecido da palavra de Deus, que é o famoso João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O interessante é que Deus, quando se expressa a partir desse versículo, ele está dizendo assim: eu amo sem preconceito. E o que significa esse amor de Deus? Ele ama a todos, inclusive quem não ama ele, quem não acredita nele. Ele ama a todo ser humano. Ele ama todas as pessoas. E quando ele fala assim, porque Deus amou o mundo, dando o seu Filho, para se tornar uma referência de amigo, de Senhor e Salvador que Ele é, Ele nos remete numa situação assim de muita segurança quando nós começamos a crer nessa pessoa chamada Jesus Cristo. O interessante é que Deus, quando Ele fala assim, olha, a palavra aqui quando fala assim, porque Deus amou o mundo, Ele está dizendo assim, ó, porque Deus amou todo mundo, sem exceção de ninguém. Deus amou aqueles que crê nele, que serve a ele, que acredita nele. Deus amou o ateu, Deus amou o à toa, Deus amou o prostituto, a prostituta, Deus amou a lésbica, Deus amou o homossexual, Deus amou o rico, o pobre, Deus amou todo mundo sem preconceito. Ele ama inclusive aquelas pessoas que não acreditam mais nele, né, que se aborreceu com ele, não por ele, mas por causa daquelas pessoas que se dizem que o representam. Tem muita gente, pessoal, que não acredita mais em Deus, questão de espiritualidade, das questões espirituais, porque aqueles que dizem que representa Deus aborreceu, feriu, magoou, traiu a própria confiança dessas pessoas. Mas o próprio Deus, a pessoa de Deus, continua te amando. Porque Deus não é responsável por muita abobrinha e muita besteira que se andam dizendo aí no nome dele. Mas ele diz assim, olha, eu estou te amando. Então, quando ele está dizendo isso, gente, isso nos remete a uma situação de segurança, como eu já falei. Porque nós temos que olhar para ele. Para ele, o referencial da nossa fé. O referencial da nossa espiritualidade. A pessoa de Jesus. Jesus não ama só os evangélicos. Jesus não ama só os budistas, só os católicos, só os espíritas, só o pessoal, os das religiões afros, ou seja, o candomblé, umbanda, quimbanda. Vocês entendem? Ele ama sem preconceito todos, sem preconceito. E uma coisa aqui que eu quero deixar bem claro nesse primeiro contato é que onde houver manifestação do bem e de bondade de um ser humano para com o outro, ali há a ação do próprio Espírito de Deus e do próprio Deus. Sabe por quê, gente? Porque o bem é sempre maior do que o diabo. Então fique com Deus. Nós vamos estar aí, comentem isso que a gente falou, e a gente vai estar voltando, com outros assuntos, não só com questão de espiritualidade, mas eu também vou estar falando aí um pouco sobre o social,
sobre política, de repente tocar nos assuntos aí sobre essas polêmicas que está havendo hoje aí na questão aí no meio político, principalmente envolvendo, né, o segmento evangélico. Enfim, a gente vai estar aí trocando figurinha e batendo um papo. Vou procurar sempre fazer com ética e respeitando, e entendendo o seguinte assim, que toda a minha fala será sempre no campo das ideias, nunca fora dela. Então até a próxima, e que Deus abençoe a você, e saiba, Deus ama você, independente do que você é e faz. Até a próxima, se Deus assim quiser. Deus te abençoe.